Olá, olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do QC no YouTube, que concursos. Eu sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral. Hoje nós não teremos interação ao vivo, porque esta aula é gravada. Se você chegou aqui, é a sua primeira vez, não tem material, não tem problema. Você pode clicar no link na descrição do vídeo, ele vai levar você a uma pasta no Drive, com o meu nome, pasta com o meu nome no Drive. Lá você vai encontrar o material com horário e data da live de hoje. Mas não termos interação ao vivo hoje não indica que você não possa enviar as suas dúvidas. Então você pode enviar as suas dúvidas, por exemplo, para o blog Professora Raquel Tinoco. Além de postar ali a sua dúvida, você também vai encontrar o material de hoje e todos os outros materiais das lives passadas. Você também pode encaminhar a sua dúvida pelo Instagram, @profraqueltinoco. E lá também você tem o link que leva você a este material e aos materiais de todas as lives passadas. Então, como não estamos ao vivo, como funciona? 20 minutos, intervalo 20 minutos e eu volto para me despedir de vocês. Certo? Então vou jogar a vinheta para começarmos a nossa conversa de hoje. Resolução 23.659 de 2021, procedimento revisional. Até! Olá! Conversando mais uma vez sobre a Resolução 23.659 de 2021, correição de eleitorado e revisão de eleitorado. Dentro da revisão de eleitorado, que é uma convocação do eleitorado daquela circunscrição para que ele possa comprovar a sua identidade e também o vínculo com aquele município, nós temos o chamado procedimento revisional, que é formado por atos necessários à realização dessa atividade fiscalizadora da corregedoria. Então, nós já vimos os atos preparatórios do procedimento revisional, nós já vimos os prazos e hoje a gente conversa sobre a convocação dos eleitores e divulgação do procedimento. A resolução, ela traz uma subseção denominada prazos, mas nem todos os prazos desse procedimento revisional estão dentro desta subseção. Por isso, outros prazos serão acrescentados à sua tabela. Cada vez que chega um prazo, a gente aumenta a tabela para que você, ao final, tenha uma tabela com todos os prazos ligados ao procedimento revisional, certo? Então, vamos lá. Convocação dos eleitores, divulgação do procedimento revisional. Para que você não esqueça dos atos que nós já vimos, eu sempre trago aquela tabela. Eu venho caminhando com você, acrescentando os atos necessários ao procedimento revisional para que ao final você tenha uma tabela e um esquema de processo completo, certo? Então já compartilho com você a tela com o slide. A gente começa procedimento revisional, convocação e divulgação, recapitulando. Fraude comprovada em proporção comprometedora, exatamente. Só haverá revisão de eleitorado se houver fraude comprovada em proporção comprometedora. E essa revisão de eleitorado, ela pode ser ordenada tanto pelo TRE quanto pelo TSE. Ela vai acontecer se houver viabilidade orçamentária. Então, havendo fraude comprovada em proporção comprometedora, havendo viabilidade orçamentária, aprovada a revisão, a Secretaria de TI ou órgão congênere vai encaminhar ao juiz presidente, aquele que vai presidir o procedimento revisional, uma listagem com os eleitores que se inscreveram nos municípios envolvidos ou foram movimentadas ou se movimentaram
para esses municípios até 30 dias antes do início dos trabalhos revisionais. Listagem segue ao juiz-presidente. O juiz-presidente será sempre o juiz da zona eleitoral que está sob o procedimento revisional. Havendo mais de uma zona, cabe ao TRE indicar o juiz ou a juíza que vão coordenar os trabalhos da revisão do eleitorado. Juiz-presidente recebe e ele tem o prazo máximo de 30 dias, então ele tem até 30 dias para iniciar os trabalhos de revisão. Até 30 dias a contar da determinação da realização da revisão. O juiz começa os trabalhos, inicia os trabalhos do procedimento revisional, fazendo publicar um edital de convocação com todos os dados que devem ser comunicados àquele eleitorado. Edital que é publicado com antecedência mínima de 5 dias para o início dos trabalhos. Edital que será divulgado por no mínimo 3 dias consecutivos. Por quê? Porque esse procedimento revisional tem que ter ampla divulgação. Eu já presenciei um procedimento revisional na fase de divulgação. E a Justiça Eleitoral, ela se utiliza de todos os meios possíveis. Ela coloca anúncios, por exemplo, nas estações de trem, estações de metrô, rodoviárias, para avisar aquele eleitorado daquela circunscrição que esse procedimento vai iniciar e que eles estão obrigados ao comparecimento sob pena de cancelamento de ofício da inscrição eleitoral. Você vai ver que hoje a resolução ela traz algumas exceções quanto ao comparecimento obrigatório. Ela inclusive prevê a possibilidade de ir à casa de uma pessoa com deficiência ou aqueles que têm dificuldades para esse deslocamento, como indígenas, quilombolas. Nós já vimos isso dentro desses atos preparatórios. Então, há sim a possibilidade de fazer a revisão no domicílio dessas pessoas. Isso é uma exceção do comparecimento obrigatório, certo? Então, esse procedimento revisional, ele tem que ter ampla divulgação. Veja o que a resolução fala no artigo 116. A revisão de eleitorado deverá ser precedida de ampla divulgação, destinada a orientar os eleitores e as eleitoras quanto aos locais, período e horários em que deverão se apresentar. O juiz ou a juíza eleitoral deverá dar conhecimento aos partidos políticos da realização da revisão de eleitorado, assegurando-lhes, na forma prevista nos artigos 75 e 76 desta resolução, acompanhar e fiscalizar todos os trabalhos. A resolução 23.659 de 2021, assim como o Código Eleitoral, prevê a fiscalização desse processo ou desse procedimento administrativo relacionado às operações do cadastro eleitoral e também da revisão do eleitorado por partidos políticos. Então é exatamente isso que ela está falando aqui. Eu trouxe inclusive para você os artigos para que você possa relembrar. Os partidos políticos, por suas delegadas e delegados, poderão examinar mediante assinatura de termo de confidencialidade dos dados pessoais a que têm acesso, sem perturbação dos serviços e na presença de servidor ou servidora, os documentos relativos às operações de alistamento, transferência, revisão, segunda via e revisão de eleitorado, deles podendo requerer cópia de forma fundamentada à autoridade judiciária, sem ônus para a justiça eleitoral. Então, eles têm sim direito a essa fiscalização. Eles precisam ser comunicados. Então, o juiz deve dar conhecimento aos partidos da realização da revisão de eleitorado, assegurando que eles possam exercer a fiscalização conforme prevê o artigo 75 e 76. Serão ainda empregados quaisquer outros meios que favoreçam o pleno conhecimento da revisão de eleitorado por parte de todas as pessoas interessadas, cabendo ao juízo eleitoral planejar e executar comunicações que atendam às particularidades das comunidades remotas
indígenas e quilombolas, acaso existentes no município, certo? Sempre buscando esse caráter inclusivo, sempre trazendo para essas operações as minorias, ainda que não haja inclusão digital, ainda que elas não estejam dentro desse ambiente digital, a Justiça Eleitoral precisa assegurar que esses procedimentos cheguem até essas pessoas, até essas comunidades. Então, você vai ver sempre na resolução a previsão de procedimentos especiais para pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas e até mesmo moradores de rua. Então, volto para cá. A gente continua aqui para que possa conhecer agora os elementos que compõem o edital de convocação. Recebida a listagem a que se refere o artigo 108, lembra da listagem? A listagem que é expedida pela Secretaria de TI ou órgão congênere, que vai abranger os eleitores que se inscreveram naqueles municípios ou município que está sob revisão e aqueles que se movimentaram para esses municípios no prazo de até 30 dias do início da revisão, 30 dias antes do início da revisão, até 30 dias antes do início do procedimento revisional. Então, recebida a listagem com os eleitores que estão dentro do procedimento revisional, ou seja, as pessoas abrangidas pela revisão, o juízo eleitoral fará publicar com antecedência mínima de 5 dias do início dos trabalhos de revisão, edital do qual constará. Então, esse é o edital de convocação. É o mesmo edital que nós já vimos em dispositivos anteriores. Ele começa os trabalhos de revisão fazendo publicar esse edital com antecedência mínima de 5 dias do início dos trabalhos de revisão. Então, 5 dias antes do início, eu tenho um edital. Ó, antecedência mínima. Pelo menos 5 dias antes do início dos trabalhos revisionais, eu tenho o edital de convocação. Não esqueça que, a contar da determinação, o juiz tem até 30 dias para começar. Ele tem no máximo 30 dias para começar. Então, determinado o início, esse edital será publicado com pelo menos 5 dias de antecedência do início dos trabalhos revisionais. Então, esse edital constará, ou desse edital constará a convocação dos eleitores e das eleitoras dos ou do município, municípios ou das zonas ou zona eleitorais, para ressalvadas as hipóteses expressas no próprio edital. Então, veja, já disse a você que o comparecimento é obrigatório, salvo as exceções previstas no próprio edital. Exceções que vão considerar critérios de razoabilidade, economicidade, tais como data da última operação eleitoral, a condição de indígena, quilombola ou PCD já anotada no cadastro eleitoral, a prévia comprovação de domicílio por meio de cruzamento de dados com outras entidades. Por quê? Lembra? A revisão é o momento em que esse eleitorado vai comparecer para comprovar a sua identidade. Eu sou esse eleitor que está aí. Olha, eu sou esse eleitor que está aí e eu tenho sim vínculo com essa circunscrição. Então, o eleitorado, ele será obrigado a comparecer sob pena de cancelamento da inscrição para essa comprovação. Aqui é diferente das operações de alistamento, transferência, segunda via. Aqui ele é obrigado a comparecer para comprovar identidade e vínculo de domicílio eleitoral com aquela circunscrição. Então, veja, a própria resolução já traz as exceções desse comparecimento obrigatório. Então, olha só como essas exceções estão relacionadas à comprovação da identidade e do vínculo com aquela circunscrição. Se uma operação foi realizada há pouco tempo, então esse eleitorado já foi submetido a essa revisão. Se, por exemplo,
esse eleitorado já comprovou a sua identidade, ele não precisará, se esse eleitor já comprovou a sua identidade em uma operação recente, então ele não vai precisar comparecer para comprovar novamente. É isso que a resolução está dizendo. Então, vai levar em consideração a data da última operação, vai levar em consideração a comprovação que ele já fez de ter vínculo com aquele domicílio, inclusive através de cruzamento de informações, como nós vimos. Nós já falamos sobre isso, que a Justiça Eleitoral pode sim aproveitar informações relacionadas a endereços de outros bancos de dados, aqueles bancos de dados que são geridos, por exemplo, por órgãos públicos, desde que esse endereço ele também poderá ser fixado, inclusive para fins de domicílio eleitoral, se houve a expressa declaração do alistando ou do eleitor no momento do alistamento ou da transferência. Então, é isso que a resolução está citando. Veja, exceção, ressalvadas as hipóteses expressas no próprio edital, artigo 114, parágrafo único. Então, condição de indígena, quilombola, PCD, já anotada no cadastro e prévia comprovação do domicílio por meio de cruzamento de dados com outras entidades. Critérios de razoabilidade e economicidade, por exemplo, a data da última operação eleitoral a que foi submetido aquele eleitor. Entendeu? Se aquele eleitor recentemente requereu o seu alistamento, então, peraí, ele já comprovou aqui, domicílio eleitoral e já comprovou a sua identidade. Então, há sim exceções ao comparecimento obrigatório. Então, vamos de novo. O edital deve conter a convocação dos eleitores e das eleitoras dos municípios ou do município, das zonas ou das zonas, para comparecer pessoalmente à revisão de eleitorado a fim de conformar em seu domicílio sob pena de cancelamento da sua inscrição eleitoral sem prejuízo da apuração de fraude no alistamento ou na transferência, se constatada irregularidade, ressalvadas as hipóteses expressas no próprio edital. Comparecimento obrigatório sob pena de cancelamento da inscrição, ressalvadas as hipóteses expressas no próprio edital. Seguindo, o edital deverá conter a exigência de apresentação de documento de identidade e atenção com a linha B. Atenção com a linha B. Comprovante de domicílio, conforme especificado no artigo 118 desta resolução, a saber, contas de luz, água ou telefone, notas fiscais ou envelopes de correspondência emitidos nos 3 meses anteriores ao comparecimento à revisão. Olha que diferença em relação às operações do cadastro eleitoral. Lá no alistamento, lá na transferência, você não tem essa exigência de prova documental. Eu sempre repito isso porque isso cai em prova. Os juízes eleitorais fazem essa solicitação por cautela, mas basta a declaração do requerente sob as penas da lei. Aqui não. Aqui não é presunção de inocência. Aqui presume-se que aquele eleitor deu causa à fraude que está sendo apurada. Porque lembra, há fraude comprovada, a fraude comprovada em proporção comprometedora. Então, aquele eleitorado precisa dizer, olha, não tenho responsabilidade sobre essa fraude. Entendeu? Aquele eleitor precisa dizer, não tem nada a ver comigo, eu sou esse eleitor e eu tenho vínculo com essa circunscrição. Por isso, ele terá que comprovar inicialmente, eles vão seguir uma ordem preferencial. Inicialmente, ele deverá comprovar o seu vínculo através de prova documental, certo? Se possível, título eleitoral ou documento comprobatório da condição de eleitor. Então, a exigência de apresentação de documento de identidade, comprovante de domicílio, e aqui você tem a relação do 118, e, se possível, título eleitoral ou documento comprobatório, documento que comprove que ele é um eleitor.
Não basta apenas a sua identificação. Ele tem que comprovar, se possível, que ele é eleitor, que ele já se inscreveu, que ele está no cadastro de eleitores. O edital deverá conter as datas de início e término dos trabalhos revisionais, a área e o período abrangidos e os dias e locais onde funcionarão postos de revisão e ainda as hipóteses de dispensa do comparecimento à revisão de eleitorado. Viu? O edital deve trazer aquelas hipóteses em que os eleitores não estarão obrigados a comparecer. Esse edital, ele tem que trazer todos esses elementos para que fique bem claro para aquele eleitor o que está sendo realizado ali. Esse procedimento revisional ele precisa ser claro. O eleitor tem que saber que se ele não estiver dentro de uma das exceções previstas na resolução, ele é obrigado a comparecer. E não apenas a comparecer, ele tem que comparecer munido do que se pede aqui no edital, dentro do período a que está submetido esse eleitor ao procedimento revisional. Entendeu? Então, esse é o edital de convocação. Então, começamos a falar da formalidade necessária prevista na resolução para a convocação daqueles eleitores que são pessoas que estarão submetidas a esse procedimento revisional em virtude de fraude comprovada em proporção comprometedora. No próximo bloco, a gente continua. Dando continuidade, então, nós já vimos o que deve constar no edital. Agora, onde esse edital poderá ser divulgado para que as pessoas abrangidas pela revisão possam tomar conhecimento? Então, vamos lá. Venho para cá. Artigo 116, parágrafo 1º. O edital de que trata o caput... o edital de que trata o artigo 114 desta resolução deverá ser disponibilizado no Fórum da Comarca, nos cartórios eleitorais, repartições públicas e locais de acesso ao público em geral. Então, eu já disse a você, estações de trem, estações de metrô, rodoviárias, estações de barcas, né, onde houver, por exemplo, no Rio de Janeiro tem. Então, nesses locais de acesso ao público em geral, além de no Fórum da Comarca, cartório eleitoral, repartições públicas, certo? São locais de divulgação desse edital. Durante, no mínimo, 3 dias consecutivos, o edital será divulgado sem ônus para a Justiça Eleitoral por meio da imprensa escrita, falada e televisada, se houver. Então, atenção, hein? Determinação. Ele tem até 30 dias para iniciar os trabalhos. Edital de convocação publicado com pelo menos 5 dias de antecedência, com divulgação por no mínimo 3 dias consecutivos. 3 dias consecutivos por meio da imprensa escrita, falada, televisada, se houver. Então, esse edital vai dizer para os eleitores daquela circunscrição que eles estão obrigados ao comparecimento, salvo artigo 114 da resolução, parágrafo único. A dispensa do comparecimento à revisão de eleitorado poderá ter por fundamento critérios de razoabilidade e economicidade, tais como a data da última operação eleitoral, a condição de indígena, quilombola ou pessoa com deficiência já anotada no cadastro eleitoral e
e prévia comprovação do domicílio por meio de cruzamento de dados com outras entidades. Então, como eu já havia dito a você, o comparecimento é obrigatório, mas pode sim haver exceção. Por exemplo, se esse eleitor requereu recentemente alistamento eleitoral ou transferência de domicílio para aquela circunscrição, então, nesse caso, os dados dele foram inseridos no cadastro recentemente, no caso de alistamento, e os dados relacionados àquela circunscrição foram inseridos recentemente, no caso de transferência. Eleitores também estarão autorizados durante o procedimento revisional a preencherem requerimento de alistamento eleitoral, por exemplo, requerendo transferência de domicílio, requerendo revisão de dados. Então, isso é possível? É possível sim, mas nem todo eleitor estará habilitado ao requerimento, certo? Durante o procedimento revisional também haverá coleta de dados biométricos. Então, que eleitor está habilitado a preencher requerimento de alistamento eleitoral durante o procedimento revisional? Somente aquele que estiver com inscrição regular ou suspensa. Inscrição regular ou suspensa. Serão admitidos à revisão de eleitorado, estarão habilitados à formalização do RAI e à coleta de dados biométricos as pessoas cuja inscrição esteja em situação regular ou suspensa. Pessoas cuja inscrição esteja em situação regular ou suspensa, havendo anotação de multa ou de outras restrições no cadastro, o processamento de revisão não inativará, lógico, de jeito nenhum. Ele deverá quitar os débitos que ele tem com a Justiça Eleitoral. Então, a revisão de eleitorado, ela não vai apagar os dados daquele eleitor do cadastro, nada disso. Aquele eleitor poderá preencher requerimento de alistamento eleitoral em algumas situações, caso a sua inscrição esteja regular ou suspensa e havendo débitos com a Justiça Eleitoral, o procedimento revisional não vai anular esses débitos, não vai apagar esses dados. Esses dados continuam ali e esse eleitor deverá quitar as suas pendências com a Justiça Eleitoral. Agora, vamos inserir mais prazos na sua tabela, recapitulando os prazos que nós vimos até agora. Vamos lá. 3 dias consecutivos, prazo mínimo para divulgação do edital de convocação. 5 dias do início da revisão, antecedência mínima para a publicação do edital de convocação. 5 dias da conclusão da revisão, a revisão deve durar no mínimo 30 dias, ela não pode ser encerrada em menos de 30 dias. Então, 5 dias da conclusão da revisão, antecedência mínima para que o juiz eleitoral requeira a sua prorrogação. 30 dias. Até 30 dias antes do início do procedimento revisional é o período de abrangência das inscrições movimentadas para aquele município ou municípios. 30 dias, prazo máximo contado da determinação da revisão pelo tribunal competente para o início do procedimento revisional. 30 dias, prazo mínimo para a conclusão do procedimento revisional. 31 de março, conclusão do procedimento revisional em ano eleitoral. Em ano eleitoral. E se porventura, ao pedir prorrogação, o prazo de conclusão ultrapassar o dia 31 de março, a revisão não poderá ser homologada antes da reabertura do cadastro eleitoral, antes do encerramento da apuração de todos os dados relacionados à apuração daquelas eleições, que é o período também de reabertura, ou seja, são trabalhos após os quais haverá então a reabertura do cadastro eleitoral. Lembra, suspensão do cadastro 150 dias antes, reabertura após a finalização da apuração das eleições. Então, já trouxemos mais prazos para cá.
ao final dessa nossa conversa, você vai ver que você ainda terá que inserir outros prazos na sua tabela. Eu trouxe algumas questões de provas anteriores. Eu não sei se você sabe disso. Se você não sabe, eu repito. Se você não lembra, eu repito. Nós não temos questões da Resolução 23.659 de 2021, porque nós não tivemos prova da Justiça Eleitoral após a sua publicação. A resolução é de 2021. Então, nós não tivemos... A última prova para a TRE foi em 2020. Então, ela é posterior ao último concurso público realizado pela Justiça Eleitoral. Então, você não vai encontrar questões da resolução. Não vai. Na realidade, você vai encontrar uma ou duas questões de concursos públicos que foram realizados recentemente e que acabaram pedindo algum dispositivo da resolução. Mas você não encontra questões suficientes para que você possa treinar. Então, a gente tem que fazer adaptações. Pegar questões com base na Resolução 21.538 de 2003 e adaptar para a resolução de 2021. Então, hoje eu trouxe algumas questões para que você possa perceber como a resolução será cobrada em prova, como as bancas podem abordar os assuntos aqui previstos. Então, vamos lá? Vamos fazer algumas questões de provas anteriores adaptadas para a resolução 23.659 de 2021. Acerca de revisão e correição eleitorais, julgue os itens a seguir. Acerca de revisão e correição eleitorais, julgue os itens a seguir. Diante de notícia fundamentada em irregularidade no cadastro e comprovada fraude eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral ordenará, independente da existência de dotação orçamentária, a revisão do eleitorado, obedecidas as instruções contidas nesta resolução e as recomendações que subsidiariamente baixar? Errado. A gente viu que tanto a correição de eleitorado quanto a revisão de eleitorado dependem de dotação orçamentária, de viabilidade orçamentária. E o TRE precisa primeiro separar as verbas relacionadas às revisões de ofício e só depois ele vai analisar se aquela verba que restar é suficiente para realizar revisões de eleitorado, que são revisões que acontecem depois da realização de correições. Então, foi encontrada fraude, e essa fraude em proporção comprometedora em uma correição de eleitorado, o TRE ordenará a revisão, havendo viabilidade orçamentária. Então, está errada a número 1. Número 2. O Tribunal Superior Eleitoral poderá ordenar de ofício a revisão ou correição das zonas eleitorais sempre que o eleitorado for igual ou inferior a 80% da população projetada para aquele ano pelo IBGE. Errado. Se é revisão de ofício, é superior a 80%. Se estamos falando de revisão de ofício ordenada pelo TSE, é eleitorado superior a 80% da população projetada para aquele ano pelo IBGE. Toma cuidado, a banca pode tirar a palavra eleitorado e colocar habitantes, população. Toma cuidado, é eleitorado superior a 80%, eleitorado superior a 65%, menor ou igual a 80% da população. Não é a população superior ao eleitorado, é eleitorado para a população. Toma cuidado, porque a banca pode inverter. População superior ao eleitorado. Não, é eleitorado superior à população. Certo? Então, mais de 65%, menor ou igual a 80%, é correição. Correição de eleitorado, certo? Determinada pelo Corregedor Geral Eleitoral, e não basta esse requisito. São 3 requisitos, é um conjunto de 3 requisitos. Mais de 10% das transferências de um ano para outro, certo? Eleitorado superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada aos maiores de 70. E eleitorado
superior a 65%, menor ou igual a 80% na correição, maior que 80% na revisão de ofício. Então, não basta um requisito. E tome cuidado com a inversão das palavras pelo SEBRASP, pelo SESP-SEBRASP, tudo bem? Para que você não erre questões de revisão. Seguindo, com base na resolução do TSE 23.659 de 2021, julgue os seguintes itens. Número 3, item 3. Toda e qualquer fraude, mesmo em proporção insignificante, acarreta a necessária revisão do eleitorado pela respectiva junta eleitoral? Então, primeiro, deixa eu só voltar aqui nessa questão. Veja que no item 2, eles falam tanto em revisão quanto em correição, porque na resolução anterior você tinha essa redação. Hoje, a resolução 23.659 separou correição determinada pelo corregedor regional eleitoral ou determinada pelo corregedor geral eleitoral. Revisão ordenada pelo TRE ou ordenada de ofício pelo TSE. Tudo bem? Então, volto para cá. A gente vai seguindo aqui. Vamos para o item 3. Toda e qualquer fraude, mesmo em proporção insignificante, acarreta a necessária revisão do eleitorado pela respectiva junta eleitoral. Primeiro que junta eleitoral não faz revisão de eleitorado. Quem preside a revisão de eleitorado é o juiz ou juíza eleitoral da zona que está submetida à revisão. Segundo, não é toda e qualquer fraude. É fraude comprovada em proporção comprometedora. Não é proporção insignificante, é proporção comprometedora. E quem vai presidir a revisão é o juiz ou juíza eleitoral da zona que está submetida à revisão. Havendo mais de uma zona eleitoral, o TRE vai indicar o juiz ou a juíza que coordenarão os trabalhos. Item 4. A revisão do eleitorado de zona eleitoral é presidida por ministro do TSE em caráter interventivo. Fala sério, né, SEBRASP? Fala sério, fala sério. Acabei de dar a resposta no item 3. Quem preside a revisão de eleitorado é o juiz eleitoral da zona que está submetida à revisão. É sempre. A revisão de eleitorado deverá ser sempre presidida pelo juiz ou juiz eleitoral da respectiva zona. E quando houver mais de uma zona, caberá ao TRE indicar o coordenador, aquele que vai coordenar os trabalhos, coordenador, a coordenadora, juiz ou juíza, certo? A fiscalização da revisão cabe ao Ministério Público, ao membro do Ministério Público que oficia perante o juiz eleitoral. Então, a fiscalização cabe ao representante do Ministério Público que oficia perante o juiz eleitoral. Representante do Ministério Público que oficia perante o juiz eleitoral é o promotor eleitoral, certo? Então, volto para cá. Então, quem preside é o juiz ou juíza eleitoral da zona, da respectiva zona eleitoral. Quem fiscaliza é o promotor eleitoral, é o representante do MP que oficia perante o juiz eleitoral, e quem inspeciona é o TRE por intermédio da Corregedoria Regional. Então, o item 4 está errado. Item 5. Em nenhuma hipótese será realizada a revisão de eleitorado em ano eleitoral. Em nenhuma hipótese será realizada revisão de eleitorado em ano eleitoral. Em regra, não será realizada revisão de eleitorado em ano eleitoral, em regra, mas não é em nenhuma hipótese.
Está errado, está errado. Você tem no artigo 107, no artigo 107, a previsão das exceções. Não será realizada a revisão de eleitorado em ano eleitoral, salvo se iniciado o procedimento no ano anterior. Salvo se iniciado o procedimento no ano anterior ou, dependendo da situação concreta, excepcionalmente, o Tribunal Superior Eleitoral autorizar. Essas são as duas exceções para que se realize revisão em ano eleitoral. Tudo bem? Volto para cá então. A gente continua resolvendo questões de provas anteriores adaptadas para a resolução atual. Item 6. A revisão do eleitorado poderá ser ordenada de ofício pelo Tribunal Superior Eleitoral quando o total de transferências de eleitores ocorridas no ano em curso for 10% superior ao do ano anterior, quando o eleitorado for superior a 65% da população projetada para aquele ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e quando o eleitorado for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada a de idade superior a 70 anos no território daquele município. Quase que você pode colocar isso aqui correto. Você não pode colocar correto porque ele coloca aqui, superior a 65% da população. Tá bom, mas até quanto? Porque superior a 65% é o quê? Superior a 80%. Ele não deu o limite. É superior a 65% na correição. Mas na revisão de ofício, que é o que estão perguntando aqui, veja, na revisão de ofício, a revisão do eleitorado poderá ser ordenada de ofício pelo TSE. Esse percentual não é o de 65, é o de 80. 65 é a correição e aí é 60 a 80%, 65 a 80%. Entendeu? Na correição determinada pelo corregedor geral é 60 a 80%. Ou, de novo, desculpe, 65 a 80%. 65 a 80%. De novo, 65 a 80%. Agora sim. Então, na correição determinada pela Corregedoria Geral Eleitoral, esse percentual vai de 65% a 80%. Na revisão de eleitorado de ofício, esse percentual é superior a 80%. Então, nesse caso aqui, mesmo que ele colocasse o limite entre 65% e 80%, a assertiva estaria errada, porque nós estamos falando de revisão de ofício. Eu preciso de mais de 80%. Item 7. Poderá ser realizada a revisão de eleitorado que abranja parcialmente o território de município, desde que este seja dividido em mais de uma zona eleitoral? Não pode. Isso também está no artigo 107. Não será realizada a revisão de eleitorado que abranja apenas parcialmente o território do município, ainda que este esteja dividido em mais de uma zona eleitoral. Então, também está errada a assertiva. Vamos à última questão que eu trouxe para você. Assinale a opção correta com relação à revisão do eleitorado. Letra A. A revisão do eleitorado é presidida pelo corregedor regional eleitoral? Errado. É presidida pelo juiz ou juíza eleitoral da respectiva zona. Letra B. A prova de identidade é admitida se feita pelo próprio eleitor ou por procurador devidamente constituído, mediante a apresentação dos documentos especificados em resolução? Não. Nós vimos aqui que o eleitor comparece e apresenta. O eleitor deve comparecer e apresentar a documentação exigida em edital. Letra C. A comprovação do domicílio poderá ser feita por meio de um ou mais documentos dos quais se infira a existência de vínculo residencial, afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de natureza que justifique a escolha da localidade pela pessoa que nela exercer seus direitos políticos. A comprovação de domicílio poderá. Vamos ver.
Se essa, letra C, está correta. Letra D, quando há denúncia fundamentada de fraude no alistamento de zona eleitoral ou município, o TSE determina de ofício a realização de revisão do eleitorado com o cancelamento das inscrições correspondentes aos títulos não apresentados à revisão. Quando há denúncia fundamentada de fraude no alistamento de zona eleitoral ou município, o TSE determina de ofício a realização de revisão do eleitorado com o cancelamento das inscrições correspondentes aos títulos não apresentados à revisão? Depende. Quando há denúncia fundamentada de fraude em proporção comprometedora. O TSE só vai determinar de ofício a realização de revisão de eleitorado se estiverem presentes os três requisitos. Se estiverem presentes os três requisitos. Letra E, a revisão de eleitorado somente pode ser realizada em ano eleitoral em situações excepcionais, com prévia autorização do Tribunal Regional Eleitoral. Errado. Vamos conferir. Artigo 117. A prova de identidade só será admitida se feita pelo próprio eleitor ou pela própria eleitora, mediante a apresentação de um ou mais documentos especificados no artigo 34 desta resolução. Artigo 104. Se na correição do eleitorado for comprovada a fraude em proporção comprometedora, o Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a decisão ao TSE, ordenará a revisão do eleitorado, obedecidas as instruções contidas nesta resolução e as determinações que subsidiariamente baixar. Então, resposta à questão, letra C. A comprovação do domicílio poderá ser feita por meio de um ou mais documentos dos quais se infira a existência de vínculo residencial, afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra natureza que justifique a escolha da localidade pela pessoa para nela exercer seus direitos políticos. Isso está previsto no artigo 34 da resolução. Veja, na letra D, havendo denúncia fundamentada de fraude em proporção comprometedora, sem que aqueles três requisitos estejam presentes, cabe ao Tribunal Regional Eleitoral ordenar a revisão. O TSE só vai ordenar a revisão de ofício se estiverem presentes os três requisitos previstos na resolução, certo? Então, você já começou a perceber como isso pode cair em prova, certo? Então, é assim que a banca pode explorar os assuntos da Resolução 23.659 de 2021. A gente se encontra na próxima aula. Até! Passando para me despedir de você que ficou aqui até agora, muito obrigada pela sua presença, agradeço a você, agradeço também ao QC. Não se preocupe, nós ainda vamos conversar um pouco mais sobre esta resolução. Então, hoje é a nossa primeira conversa semanal. Nós ainda nos encontraremos amanhã às 14 horas. Terça-feira, 14 horas, eu espero você aqui. Tchauzinho, bom estudo, até!